É isso, torcedor Alviverde, feliz aqui por estar de volta aqui com o canal Porco Verde. Eu tinha perdido o canal, mas consegui recuperar, não consegui recuperar os vídeos anteriores, mas vamos começar novamente como se fosse do zero. Eu aqui passando conteúdo para vocês, vocês aí assistindo e, claro, curtindo, comentando. E quem ainda não foi inscrito, aproveite já e se inscreva aqui no canal para que a gente possa trazer notícias do Verdão todos os dias aqui para vocês. Então, estou trazendo hoje um corte aqui da Band Esporte, para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, né, no caso, já aproveita aí para fazer a sua inscrição, se você ainda não foi inscrito. Ativa as notificações, deixa aquele like maroto para que a gente possa crescer ainda mais na plataforma. E vamos ver aqui o que a rapaziada está trazendo do Verdão, que já começa a sua temporada daqui a 3 dias, né? No caso aí, final de semana já temos Palmeiras em campo e você já está preparado para ver o Verdão arrebentar esse ano. Esperamos que venha um ano aí repleto de títulos, muitas conquistas para a gente, porque estamos precisando. Ano passado passamos em branco e não podemos repetir o erro este ano. O Palmeiras que está um pouco aí calmo, tranquilo, um pouco acanhado aí no mercado da bola. Claro, o time já está praticamente completo, porque ano passado a Leila gastou bastante, quase 800 milhões de reais, e vamos chegando aí a mais contratações. Já chegou uma contratação esse ano, teve contratação agora no time feminino, mas aqui o nosso objetivo é o time masculino. Sem mais delongas, vamos ver aqui o que a rapaziada aqui está trazendo da Band Esporte para a gente sobre o Abel, que voltou de férias e já chegou dando coletiva. Então vamos aí, roda o VT aí pra gente. Outra pessoa, volta mais leve, né, Diego? Voltou de férias, reclamando do calendário. Não só mas, ele, né? Deixa o primeiro jogo acontecer que você vai ver. Mas, pois é. Para Reclamar além da do reclamação calendário não é novidade, é comum o Abel reclamar, até com razão, do calendário. Ele fez quase uma meia-culpa ali. Só ficamos devendo, sim, no ano passado. E contamos com vocês para a gente melhorar nesse ano, certo? Eu acho que assim, o Abel ele tarda, mas ele normalmente faz autocrítica, né? Demorou um pouquinho, mas diante até do documentário que foi visto, ali teve muita coisa errada, muitas decisões erradas. Eu continuo achando imperdoável ele ter jogado a toalha no jogo contra o Grêmio. Eu até acho que foi menos um direcionamento do que uma constatação. Mas você é o líder, você fica quieto. Você está vendo, você fica quieto, chama os caras de canto e resolve. No campo, o Palmeiras ficou devendo em muitos jogos. Teve ali um período de 21 partidas, da eliminação na Copa do Brasil até a derrota para o Santos, até a derrota para o Mirassol. O Palmeiras joga bem, consegue 14, 17 vitórias, não lembro exatamente o número. Mas o Palmeiras, ao longo do ano, perto do que se esperava, foi muito mal. Agora, de tudo que o Abel falou, o que eu achei mais legal foi o termo raiva. Foi o termo... Assim, porque eu vou lembrar de alguns momentos específicos, tá? Final do Campeonato Paulista, o Memphis Depay sobe em cima da bola. O Vessone estava lá nesse dia, a gente até conversou, até o Vessone me deu até uma carona naquele dia, muito obrigado. Tá difícil sair de Itaquera. O Memphis sobe na bola e nenhum jogador do Palmeiras, não que eu estou dizendo que tenha que ter feito, não deveria ter violência, mas nenhum jogador do Palmeiras se revolta com aquilo. Você vê que os caras estavam bovinos em campo ali, completamente vendidos. Final da Libertadores. O Pulgar não tem que dar um chute na canela do Bruno Fux. Mas aquilo mostrou o grau de agressividade positiva que os caras estavam, o desejo que os caras estavam. Faltou isso no Palmeiras. Esse ano eu vi o Palmeiras ganhar, tirando a noite mágica, que ali foi um negócio realmente de outro planeta, o Palmeiras ganhou e perdeu com a mesma toada emocional. Entramos em campo, jogamos, ganhamos, legal. Entramos em campo, perdemos, legal, próximo jogo. Eu acho que ele falar de raiva, se isso for de fato algo que ele está levando para dentro do clube, para dentro do elenco, ótimo. Bacana, porque foi o que mais faltou. A galera fala assim, os caras estão sem vontade. Não é que eles estão sem vontade, é que passou uma impressão de acomodação, sabe assim? Ganhando ou perdendo, nós estamos num clube com uma enorme estrutura, ganhamos em dia, o elenco é muito bom, investiram alto, ganhamos um monte de título recentemente. Eu acho que falta uma autocrítica interna, e aí muita gente fala, o Barros, o Abel e os jogadores. Eu senti muito nos jogadores também uma sensação de, não que eles não quisessem ganhar, mas assim, ganhando ou perdendo, sabe, assim, aquela urgência de ser campeão, aquela urgência de ganhar. Vontade, né, no caso. Ano passado fez 10 anos da conquista da Copa do Brasil 2015. Todo mundo aqui acompanhou aquilo. Você via aquele elenco, aquela
gana de ser campeão, eu não senti isso nesse elenco desse ano. Parecia que ganhar ou perder seria uma consistência de jogar um futebol. E às vezes o futebol não é só isso. Tem muito de ânimo, tem muito de investimento emocional. Eu achei que faltou isso, inclusive por parte do Abel, e espero que seja diferente, né? Uma crítica que é muito feita ao Palmeiras é esse negócio de aconteça o que acontecer, o Abel vai ser o meu técnico até 2027, que a Leila coloca, né? Cara, calma. O futebol é um jogo, ele não é uma ciência exata. O Abel não é um diretor de marketing, um diretor de vendas. O futebol depende de resultados, sim. Não adianta você falar assim, nossa temporada foi nota 9, a gente chegou em 3 finais. Você perdeu 3 títulos, cara. Então, se isso não pesa pra você, é porque vocês estão tratando o futebol como se fosse qualquer outro business, e não é. Futebol é um tipo diferente de business. É business, a gente está vendo aqui, falando o tempo todo. Mas é um tipo diferente, o resultado tem que pesar. A avaliação em cima de cada resultado tem que pesar. Isso não pesou. A gente sabe como é o temperamento da diretoria lá dentro. O próprio Barros é um cara que contemporiza bastante. Até foi legal ver no documentário lá, e que ele sai nervoso num jogo. Pô, os caras perdem, depois eu que me ferro, não sei o quê. Aquilo lá foi até uma boa impressão que deu. Porque ele passa a impressão de ser um cara muito passivo, né? O cara que, tudo bem. Então, de tudo que o Abel falou, essa questão da Federação Paulista não faz sentido, porque vai colocar o Campeonato Paulista onde? Já sei qual é a resposta de muita gente. Mas o fato é que, assim, tem um Paulistão para jogar, tem que encaixar ele no calendário, foi o melhor que deu para fazer, né? E aí conseguiram ganhar mais uma data para jogar uma segunda final, para ter final com ida e volta. Mas essa virada de chave da raiva, se for verdade, se ele está levando isso para dentro do vestiário, ótimo, o discurso é bom. Porque para mim foi o que mais faltou. Esse sangue nos olhos de entender que uma temporada não pode ser considerada nota 9 se você perde 3 títulos. Mas a gente chegou, legal, é para chegar. Mas chegou como? Perdeu por quê? São duas perguntas que não foram respondidas, né? Só uma coisa, ele falou do documentário, o documentário lá, o Acesso Total lá do Globoplay e tal, eu assisti, em algum momento eu fiquei na minha cabeça que ele poderia ter aquele negócio de abandonar o campeonato, ser da boca para fora. Não era, né? Caramba, foi muito lá dentro, ele jogou no vestiário, gente, acabou, tal, ele deixa claríssimo para os caras, isso daqui não der mais pra gente, acabou, tal, e os jogadores olham pra ele e tal, ele largou mesmo lá dentro, e eu achava que era um negócio, em algum momento eu pensei que era pra fora, mas que internamente ia ser diferente, não, ele largou lá dentro também. Agora, isso que o Diego fala, pegou diretamente no Abel, que é o cara que tá devendo, não é a Leila, não são os jogadores e tudo mais, né, no Palmeiras esse ano. Os jogadores também, eu acho. Então, eu acho que o Diego traz uma coisa da questão da atitude dos jogadores no campo, que por muitas vezes parecia dominada pelo Abel. Então, se a gente voltar ao começo, o livro era o Coração Quente, Cabeça Fria, algo do tipo. A pilha era da comissão técnica. O time no campo, ele não precisava ser tão pilhado, ele era meio que pragmático. Isso é uma receita porque depende muito da característica dos jogadores que você tem. Eu acho que esse diagnóstico do Diego e a palavra do Abel, elas justificam, por exemplo, a contratação do Marlon Freitas, que é um jogador desse tipo, que não aceita derrota, que peita adversário, que peita juiz, que peita não sei quem, que é um jogador de personalidade, com alguma semelhança com o Felipe Melo. Quando na temporada passada foi preciso ter atitude para não deixar o Memphis subir na bola, o Aníbal Moreno deu um soco na cara do cara e foi expulso no Corinthians, o Palmeiras no Allianz Parque, e o Aníbal Moreno foi colocado na cruz e já foi embora. Então, esse termômetro, ele de fato teve desregulado durante grande parte da temporada. E no bom momento no time, parecia que o time tinha atingido um nível tal de jogo que seria suficiente. Foi o que pareceu. E parecia mesmo. Que o time estava sobrando, estava jogando mais que o Flamengo. Eles trocaram o lema. Foi cabeça quente, coração frio, né? Então, foi inverteu em alguns momentos, né? Agora, É verdade, o Palmeiras teve muitos momentos bons, que estava jogando muito bem, jogando melhor do que o Flamengo, que ganhou o Brasileiro e, no caso, a Libertadores. E eu digo mais, se a final da Libertadores tivesse sido no máximo em 15 dias após a semifinal, o Palmeiras teria ficado com a taça. Com certeza teria vencido o Flamengo naquela época, porque foi mesmo
no tempo que os caras estavam com todo o gás ali naquele grande épico da semifinal que a gente virou em cima do time que a gente perdeu lá, né, na altitude, e voltamos, consertamos aí um placar de 4-3. Mas vamos ver esse ano como é que fica. Vamos continuar. Eu acho que essa questão, Tironi, está e normalmente essa autoavaliação dele vem no início da temporada, quando ele sai, reflete, fica alguns dias. Eu sinto, sim, à distância, a autopressão. Porque ele fala, eu não vim aqui, eu nunca prometi títulos, eu prometi competir pelos títulos. Quando ele se defende com os títulos. E agora os títulos rarearam. Né? Rarearam em 2 anos. Os anos de maior investimento do clube. Então, tá um pouco a bola com ele mesmo. Falar essa questão de defender, por exemplo, dizer, eu vim aqui, não garanto títulos, garanto competir pelos títulos. Todo mundo que está dirigindo um time está ali na intenção de competir por títulos. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar, claro, não tem como todo mundo ganhar. Mas isso aí é a lógica, né? Todo mundo que está treinando um time, todo time que está numa competição, está competindo pelo título. Isso aí é uma lógica, uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, se você realmente é bom mesmo, tem que dizer, nós estamos competindo pelo título e nós vamos ganhar títulos. É isso, para mim, que é o que vale. Porque o elenco do Palmeiras é muito bom. Se está faltando algum jogador de alguma característica, o Palmeiras está tentando buscar, como é o caso do Marlon Freitas, e o time tem que ter uma temporada, como ele mesmo disse, melhor do que ele tem. Porque o nível dos jogadores do Palmeiras é melhor do que simplesmente jogar por 45 dias bem, ou sobrar numa temporada. E o Paulista, dessa vez, eu acho que mesmo que normalmente sirva como pré-temporada, a impressão que eu tenho é que o torcedor enxergue os próximos jogos como já jogos desafiadores para o time. Né? E assim, o Palmeiras não vai jogar bem o Paulista. O Palmeiras não vai jogar bem o Paulista, até porque o Palmeiras não sabe nem que time vai jogar. A gente gosta de brincar antes da temporada começar qual que é o time ideal? O time ideal, beleza. E o time que vai jogar contra a Portuguesa? Ou o time vai estrear no Brasileiro de 28? Não tem como saber. Os caras ficaram um mês fora, a gente não sabe quem voltou como, os caras treinaram 2 semanas. Tem esses garotos da base que estão, alguns inscritos na Copinha, o Luiz Pacheco, que é volante, nem inscrito na Copinha tá. Sem contar, né, que o Abel gosta desse negócio, de todo time, todo jogo, botar um time diferente. Se fosse por ele, todo jogo era um jogador diferente e ia descartando aqueles, por certo, certamente. O Abel tem esse negócio de dizer que no time dele, né, no caso o Palmeiras, não tem time titular. Todos são titulares, é como se todos fossem titular. Mas não existe isso. Sabemos que todo time tem que ter aquele titular e aquele reserva que vai substituir tal jogador na hora que for necessário. E o ano passado a gente viu que a gente perdeu o Paulista justamente devido a essa questão dele ficar sempre, no caso, não foi a perda, né, mas quase não se classifica para a final, justamente por causa desse negócio, que dele ficar sempre trocando o time. Todo jogo era um time diferente, no caso, fazendo os testes do time, né? Testando o time como uma pré-temporada. Então não dá para saber o que vai acontecer. E assim, eu acho que está tendo dentro do Palmeiras, e eu converso com muitas pessoas dentro do clube, eles estão subestimando o sentimento da torcida. Eles estão subestimando a revolta da torcida, porque assim, uma revolta por quê? A gente ganhou 2 Libertadores, chegou não sei quantos brasileiros. Cara, a exigência do Palmeiras, ela sempre foi enorme. Quando o Palmeiras estava caindo para a 2ª divisão, era enorme. Com o Palmeiras, com tudo que tem, você multiplica essa exigência, né? A torcida, uma parte está muito revoltada, metade está muito revoltada, e isso tem a ver com os resultados e tem a ver com ter sido eliminado pelo Corinthians, ter perdido pelo Corinthians. Você troca ideia com 3 ou 4 palmeirenses, a 4ª resposta que o cara fala é assim, mas não pode perder pro Corinthians, entendeu? Esse aqui é o ponto. Se tivesse sido eliminado pelo Cruzeiro e tivesse perdido a final do Paulista pro Santos, não era a mesma coisa. E essa é uma leitura que eu entendo que os portugueses ainda não conseguem fazer, que o Barros ainda não consegue fazer e que a Leila ainda não consegue fazer. Eles não conseguem entender a dimensão que tem.
Eu defendi muito que muito palmeirense queria jogar a temporada para cima porque perdeu pro Corinthians as 2 vezes. Falou, galera, esse time vai se ajeitar, os caras chegaram, esse time vai encaixar, e de fato encaixou, 45 dias. Encaixou, depois desmontou. Então, o que eu previa aconteceria, aconteceu em 45 dias. Mas os caras não dimensionam como de fora para dentro. Um outro dia, conversando no meu canal, lá numa live, um cara falou uma palavra que eu não conhecia, endogenia. Quando a gestão é feita toda internamente. Um valida o outro. A Leila valida o Barros, que valida o Abel, que valida a Leila. Então, é o melhor presidente de todos os tempos. O melhor diretor de todos os tempos. O melhor técnico de todos os tempos. E fica esse triângulo entre eles ali, ó, um batendo nas costas do outro, e ninguém põe o dedo na cara do outro. Quando a Leila coloca, que ela coloca contra... Ela faz num foro que eu acho errado. Que ela vai numa reunião de conselho... Meus jogadores não chutaram no gol nenhuma vez, como é que eu vou... Não é assim que faz também. A crítica dela tá certa, mas não é assim que faz também. Então, eu acho que falta ao Palmeiras uma autocrítica e não só... e uma crítica aos pares, sabe assim? Gente, aproveitando aqui que ele falou dessa crítica que a Leila falou, os caras não chutaram no gol, né? No caso é a final, Libertadores, deve estar se referindo a isso. Tem a questão de que o Palmeiras erra muito. Eu tenho sempre batido, quem acompanha aqui o canal já viu que eu sempre falo isso. O Palmeiras está ruim de chute, que os caras precisam treinar mais chutes, inclusive cobranças de pênalti e a questão de chutes mesmo no gol. A mira está muito ruim, são muitos chutões para fora, a maioria dos chutes não vai na direção do gol, passa para fora. Não vai exatamente dentro do gol. Quando você chuta e o goleiro pega, porque está com o chute está calibrado, a calibragem está certa, o pé está calibrado, está chutando na direção certa. Mas quando o goleiro nem sequer faz esforço para ir na bola, porque já viu que a bola vai para fora, aí para mim também tem alguma coisa errada enquanto a isso. Quando você enche tanto a bola do Abel e fala, ele é o melhor técnico de todos, como é que você vai cobrar esse cara? Como é que você faz essa cobrança? Outra coisa, o Abel foi liberado para ficar dias a mais. Ele não foi liberado, ele falou, eu vou ficar. E ninguém falou para ele que ele não vai. Porque ele faz o que ele quer, ele manda lá dentro. E eu acho um absurdo os jogadores estarem lá, mas eles foram só fazer exame. E daí, velho, você é o chefe dos caras. Eu já fui funcionário de muitos lugares. O meu chefe fica 2 dias de férias a mais que eu, mas ele ficou depois. Problema dele. É dia 5, é dia 5, é dia 6, é dia 6. Então é o tipo da coisa que, mais uma vez, subdimensiona-se a revolta da torcida. O torcedor que já quer o fora Abel, que já fala o par da Abel, não sei o que lá, olha o cara que não voltou. Mas por que esse cara não voltou? Ele ganha 3 milhões, ele ganha 5 milhões, tanto faz para ele ganha. O ponto não é esse. O ponto é que o cara tem que trabalhar igual todo mundo. E no ano que você ficou devendo, meu irmão, e você está dizendo que você ficou devendo, você ficar mais 2 dias de folga. Mas não muda nada no time. Não muda, cara. É uma questão de imagem, é uma questão de entender o que o torcedor quer ver. É isso que está faltando lá dentro. O chefe tem que chegar antes de todo Muito mundo. bem. Então tá aí. Tem Nino chegando? Tá se falando bastante do Nino. Eu acho uma contratação que seria muito boa. Critica-se muito o Abel, fala que ele tem dedo podre. Tudo que o Abel indica não dá certo, né? Aquele Danilo Barbosa foi indicação dele, não deu certo. O Giai foi ele que escolheu e tá aí a gente tá vendo que não é tudo isso. E tem os que ele fala que é contratação da presidente, que não precisa ele indicar, que é o Paulinho, que é o Vitor Roque, que é o Andrés, beleza. O Nino é uma indicação dele. Eu acho uma boa indicação no papel. Não sei se ele quer vir, o que a gente ouve falar é que a preferência dele é o Fluminense, se tiver que voltar, mas o Fluminense não tem essa grana e o Zenit não quer vender. Eu acho que não vem. E o Palmeiras precisa de um zagueiro, né? Porque o Murilo decaiu muito, hoje o Fux está na frente dele e tem o Benedetti para ser o outro cara ali, que é um garoto, 19 anos. Então o Palmeiras tem problemas, o elenco é bom, não tem o que falar, mas faltam uns 5, faltam outro zagueiro para jogar do lado do Gomes, faltam peças, né? Falta mais opção no ataque, vamos ver, não sei se vem, viu, Tironi, mas... Parece outra pessoa, volta mais leve, né, Diego? Voltou de férias. Temporada, né? Palmeiras começando aí a temporada. Vamos aguardar ver como é que fica, ver se realmente vem o Nino e a temporada como é que vai dar início. Olha só, no caso o Palmeiras começa a temporada agora no final de semana
começando aí contra a Portuguesa. O jogo de estreia será nesse sábado, às 20 horas e 30 minutos, então você já vai calibrando aí o seu relógio para não perder. O jogo é no Canindé, no caso na casa da Portuguesa, e vamos ver como é que o Abel vai botar esse time em campo, se ele não vai fazer igual o ano passado. Ano passado, cada jogo do Paulista era um time diferente, que quase que não se classifica e para a final, e acabamos depois acertando, mas quando foi no meado aí, no finalzinho da temporada, fez igual o Botafogo em 2023, o time se desmanchou e acabou perdendo tanto o Brasileiro quanto a Libertadores. E a gente tem que ganhar essa Libertadores, por quê? Porque no final já chega outro Mundial aí, 2029, e o Flamengo já se classificou. Então a gente não pode fazer falta nesse Mundial também. Tem que estar lá, tem que participar. E a porta de entrada a gente sabe, é a Libertadores. Então esse ano temos que correr atrás disso. Não pode ficar satisfeito só com o Paulista. Eu digo que esse ano ele vai chegar forte no Paulista, porque perdeu o ano passado para o seu maior rival, que é o Corinthians, mas vamos trabalhar para ganhar pelo menos mais uns 2 após o Paulista, para compensar a temporada passada que não ficamos com nada. Então a gente vê aqui a questão do Nino, né, que fica um pouco distante, né? Então vira, e Joaquim, no caso, vira planos, no caso, para o Palmeiras, que cogita uma investida de 55 milhões no zagueiro do Tigres. Então o Palmeiras realmente precisa de mais um zagueiro. Essa informação é do Bola VIP, que o Nino talvez não venha, mas tem aí o zagueiro Joaquim, do Tigre, do México, para ajudar aí a zaga aí, ao Gustavo Gomes, que é o xerifão da zaga, junto com o Everton. E a gente fica aí nessa aguardo, né? Também tem a questão aí, tem quem está passando essa informação também, é o site da Placar, né? Que o Palmeiras busca novo zagueiro e o Nino, né? No caso, não, o Nino não, como eu falei agora, o Joaquim é uma dessas opções para a zaga do Palmeiras. E vamos aguardar a saída do Mikael também, né, para o Inter, e o Inter Miami, né, o cara saiu já, então tem que reforçar cobrir, no caso, essa saída. Além do que a gente já precisava, tem que cobrir essa saída. É aquele negócio. Saiu, tem que contratar para cobrir, porque não pode ficar devendo, faltando gente para completar aquela zaga, aquele espaço. É isso, torcedor. Vamos aguardar o Abel se manifestar aí quanto ao time. Vamos ficar atento aos treinos, ver quem realmente ele vai botando mais como titular e aguardar saber quem vai ser o time de estreia do Palmeiras na temporada 2026, rumo aí pelo menos ao primeiro título do ano, que seria aí o Paulista. É a primeira competição do Palmeiras. O ano passado ele participou de 3 finais, que foi o Paulista, a Libertadores e o Brasileirão, que não tem a final, mas foi o vice, então é como se fosse a final. Então ficou em 3 participações, 3 finais, ficou vice com os 3, né, as 3 vice. Mas esse ano vamos contar para que isso seja diferente, aconteça de forma diferente. É isso aí, torcedor. Avante palestra.